Olá, está começando Fé para Hoje e este programa você não pode perder. Só para você ter uma noção do que se trata, deixa eu te contar uma história. Na época das grandes navegações, um homem se destacou, o navegador espanhol Hernán Cortés. Quando ele aportou naquele país que seria o México, ele chamou seus soldados, os marinheiros, e fez a pergunta mais importante da vida deles ali. Vocês vão conquistar essa terra? Eles disseram sim. Vocês vão conquistá-la a qualquer custo? Eles disseram sim. Vocês estão dispostos a voltar para casa sem conquistar essa terra? Eles disseram não. Então ele disse, queimem os navios. Essa frase, queimem os navios, passou então a ser um jargão quando a gente fala de uma entrega a qualquer custo, quando a gente fala da disposição de não voltar para trás. Mas Paulo disse uma mais radical ainda, entreguem-se como um sacrifício vivo. Mas não é para o passado, não é para as navegações, é para agora. O que significa entregar-se para Deus como um sacrifício vivo? O que significa essa frase que ela é tão comum no cristianismo e como ela nos acompanha em todos os lugares da vida? É sobre isso que nós vamos falar. Eu conto com você para a gente continuar abrindo a Bíblia e saber do assunto mais importante da fé no Fé para Hoje. Agora escute Paulo, ele vai começar um dos seus mais importantes e conhecidos textos. O que inaugura lá em Romanos e que separa uma sessão de outra começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vos conformeis, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme eu disse, um texto de Romanos 12, logo no início, versículo 1 e 2. Mas note que a palavra portanto aqui é fundamental para entendermos esse texto e aplicarmos porque estamos pensando aqui. Portanto, quer dizer que o que ele vai falar daqui para frente está baseado no que ele falou anteriormente. O capítulo 12 é um ponto de virada no texto. Ele marca o início de uma nova sessão e se a gente der uma olhada no desenvolvimento dos conteúdos dos capítulos, a gente vai ver dali para frente com muito mais luz sobre essas palavras iniciais. O que ele vai escrever daqui para frente é sobre a aplicação da justiça de Deus em toda a vida, já falada, mas agora ele vai dizer de forma prática em cada momento em que vivemos. A salvação em Cristo Jesus leva para uma nova vida. Paulo, portanto, está começando com os porquês. E o porquê que abre qualquer discussão sobre a vida é a própria vida. Como ela é possível? De onde ela vem? Uma grande questão filosófica que ocupa a mente das pessoas por muitos séculos. Como a vida se sustenta. Mas ele vai romper com todos os caminhos filosóficos ao dizer que o centro da resposta é a misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nenhuma outra estrutura de pensamento, aliás, nenhum pensamento será possível sem a misericórdia de Deus. A base da filosofia cartesiana é penso, logo existo. Você já deve ter ouvido falar disso muitas vezes, mas Paulo está contrariando completamente. O que ele está dizendo é, Deus é misericordioso, logo você existe. Sem a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria respirando. Olhando para a base da existência humana, tal como ela está descrita no livro de Gênesis, nós vamos perceber que a vida de Adão era proveniente de uma fonte, e essa fonte que Deus designou, chamada árvore da vida. O que a gente pode entender com isso? Adão se submetia ao exercício de ter que se dirigir à árvore da vida para obter dela a sua existência. É lógico que a vida da humanidade, como qualquer outra vida, é proveniente de Deus. Mas a humanidade deveria repetir a atividade para manter a consciência de que não existe no homem vida em si mesmo. Ao explicar a história dos começos, Gênesis também deixa claro que a morte seria a consequência imediata da desobediência.
O que a gente vê então entre esses dois momentos é, primeiro, Adão saindo vivo do Éden e celebrando a esperança da vida eterna, e essa vida eterna era proveniente da morte do Cordeiro em seu lugar. Então o que a gente conclui? Que a vida também era um elemento externo do homem, mesmo fora do Éden. Se dentro do Éden Adão precisava de um fruto para viver, fora do Éden ele precisava do sangue do Cordeiro para viver. É a mensagem de Gênesis dando base para a mensagem de Paulo ao dizer que o que mais precisamos é da misericórdia de Deus e que é ela, e não outra coisa, a fonte da vida. A redenção em Jesus Cristo é tão abrangente para a construção do pensamento humano baseado na palavra de Deus quanto a queda, o pecado e a criação. Nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos e estamos tanto sobre a ira quanto sobre a graça. Essa escolha é nossa. Deus e a graça de Deus nos mantém vivos, mas isso significa que pensar a redenção também significa solidificar o pensamento na compreensão de que Deus não salva apenas uma parte de nós. Deus resgata a pessoa inteira. A mudança de vida, então, tem a ver com o objetivo de dar uma nova direção aos nossos pensamentos, às nossas emoções, à nossa vontade, os nossos hábitos. O mesmo Deus da paz, começa aquele texto, outro texto muito bem conhecido de Paulo. O mesmo Deus da paz o santifique em, complete a frase, tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Ele disse isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Paulo não contraria o que ele disse para os romanos ao escrever para a igreja de Tessalônica sobre a misericórdia de Deus. E ele muda a forma de pensar da sua cultura da época e alinha os pensamentos humanos ao que de fato Deus falou. É o pensamento humano se submetendo ao pensamento divino. Preste atenção no que eu vou te dizer. É um terrível erro achar que existe alguma coisa de nós que fica de fora do processo de salvação. Ao escrever para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, Paulo disse: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Ele fez isso na segunda carta, capítulo 5, verso 17. Quando fomos redimidos, todas as coisas se fizeram novas e uma nova forma de lidar com o corpo, uma nova forma de se relacionar com o Criador, uma nova forma de se relacionar com os outros seres humanos, uma nova forma de pensar a estrutura social, política e cultural no mundo, uma nova maneira de ler o passado e uma nova forma de visualizar o futuro. Enfim, uma nova criatura em tudo. O texto diz: "Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." Isso está no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, capítulo 36, no verso 26. Deus fala por meio de Paulo, criando um inevitável choque de ideias. Primeiro com a expressão ofereçam. Uma oferta não é um imposto, não é uma obrigação, ela não é coercitiva, a pessoa não é obrigada a dar. A própria palavra infere a ideia de que algo está acontecendo voluntariamente. Uma oferta aqui é um reflexo da vontade do ofertante. Deus não está tomando posse desse corpo de forma coercitiva ou obrigatória. Esse corpo está sendo oferecido. Vamos viajar um pouquinho para os tempos do Antigo Testamento para compreender melhor a amplitude do que eu estou dizendo aqui e que Paulo, obviamente, está dando base para isso, e eu vou te dizer por quê. Observe as expressões que o apóstolo está usando aqui. "Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Isso é o culto racional de vocês. Notou? Todo o contexto está ligado ao ritual de sacrifícios. Quase tudo é plenamente conhecido, com exceção de uma coisa. E essa bomba com que Paulo implode os raciocínios viciados. Vamos lá. "Sacrifícios e ofertas não quisestes", diz o texto. "Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres." Então eu disse:
eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versos 6 a 8. Antes de mais nada, é muito importante destacar que os profetas, maneira como chamamos os autores dos livros da Bíblia, são fortemente, nota aí, bibliográficos. O que isso quer dizer? Que eles nunca trazem informações no vazio. Há sim, sempre uma revelação de Deus a ser transmitida, mas da mesma forma há na cabeça desse ser humano um diálogo constante, coerente, coeso e sem rupturas intelectuais com a linha de pensamento de Deus, conforme ele já havia comunicado com os outros profetas, e esses registraram o pensamento de forma escrita. O que eu estou dizendo é que os profetas leem os profetas que escreveram antes deles. Davi é o autor do Salmo 40 e ele sabe que a vida litúrgica do povo de Israel está ligada aos rituais do templo e a oferta dos rituais do templo são mandamentos de Deus. Mas ele também entendeu perfeitamente o que Deus quer. Deus quer que você queira. Ele diz do Deus que exigiu sacrifícios. Você não desejou os sacrifícios e as ofertas, você me desejou. Então eu respondi, aqui estou, se você me quer, eu me entrego a você. Agora visualize o sacrifício. Em Israel, o modo de oferecer um sacrifício variava. Havia sacrifício de cereais, sacrifícios líquidos, mas os mais importantes, com certeza absoluta, eram os de animais. E obviamente Paulo, lá em Romanos 12, 1 e 2, está fazendo uma referência a esse último. Os sacrifícios de animais eram constituídos de algumas fases. Assim, resumidamente. Primeiro, o animal era trazido para o altar, depois havia uma imposição de mãos do adorador sobre a cabeça do animal e em seguida ele fazia a confissão de seus pecados. O passo seguinte era a morte do animal pelo adorador. Então a manipulação do sangue da vítima era feita pelo sacerdote, o animal era queimado e sobre o altar finalmente se dá o holocausto totalmente queimado, se é assim que a oferta exigia. Isso quer dizer que quando a oferta não era totalmente queimada, o sacerdote participava comendo uma parte do animal e o adorador comia o restante. As ofertas chamadas de holocaustos são significativamente importantes para a gente aqui. Holocausto, agora eu vou desenvolver melhor, é um termo grego para oferta totalmente queimada. E aqui está o centro do argumento aqui em Romanos 12:1. É uma radical mudança. Primeiro que pode-se ver o adorador chegando com o sacrifício para o altar, mas não vai se ver ele saindo de lá com alguma outra coisa. E não subestime esse conceito, porque é muito importante. Porque o que sai com ele é algo que não se pode ver. O resultado do perdão divino dentro do seu coração. Isso é o ponto crucial que diferencia a adoração verdadeira da adoração falsa. Preste atenção. A adoração ao Deus verdadeiro envolve a existência de altares, enquanto na adoração pagã eles se configuram mais como um balcão. O idólatra leva alguma coisa para sair de lá com outra coisa, e é sempre do lado de fora. No altar de Deus, a vida do animal continua na vida do ofertante, porque são as duas ofertas em jogo. Ali o ser humano está oferecendo de verdade o seu coração, e Deus está oferecendo o seu perdão e a aceitação da vontade do pecador. Continue refletindo sobre o holocausto. Conforme eu disse, eu vou enfatizar isso, o holocausto em hebraico tem uma raiz, a palavra olá, e significa aquilo que acende, que sobe. Vemos no altar duas coisas principalmente. A primeira é a fumaça, indicando claramente qual é a direção da oferta. O sacrifício sobe. Em Gênesis 8, versículo 20, a gente lê assim: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Não perca de vista o diálogo que Paulo está fazendo com tudo isso. Sacrifício, santo, e ele diz agradável. Reflita mais um pouco. Uma oferta queimada infere a transformação de um material em outro, como tudo que passa pelo fogo. Esse é o efeito do fogo. Após a ação do fogo, o que foi queimado já não é mais como antes. Ele muda de cor. Está pensando em algo queimado? Muda de textura, de cheiro, de consciência e de utilidade. Definitivamente é outra coisa que encontramos no altar depois da ação do fogo. Da Epístola aos Romanos, para nós, o chamado é para que apresentemos o nosso corpo
O termo apresentar significa apresentar-se de uma vez por todas. O que a gente conclui? Concluímos isso analisando a palavra em seu original, parastesai, do grego. E no seu contexto de sacrifício, quer dizer apresenteis, e é uma forma de entrega definitiva do corpo ao Senhor. Sabe assim, como os noivos se entregam um ao outro numa cerimônia de casamento. É uma entrega definitiva, e é essa entrega que determina o que eles vão fazer com o corpo dali para frente. Quando Paulo escreveu para os Coríntios, ele perguntou assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E ele concluiu dizendo: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Entregar o corpo em sacrifício é entregar-se integralmente, totalmente, profundamente. É entregar-se para ser transformado. Literalmente, algo no altar vai desaparecer para que outra coisa apareça no lugar. É entregar-se por vontade, fazendo do mandamento um propósito seu, tanto quanto ele é de Deus. E é querer de si mesmo, de si, será a alegria do adorado. A palavra traduzida como culto racional no versículo 1 tem uma história muito interessante. É a palavra latreia e é um substantivo para um verbo latreoe. Mas note bem, originalmente a palavra latreoen significava trabalhar por um salário ou um pagamento. Era uma palavra usada pelos trabalhadores que davam sua força a um amo, a um empregador. Em troca disso, eles recebiam uma retribuição, um pagamento pelo que eles lhes davam. Isso significa que não era de uma escravidão que a gente está falando, mas de uma aceitação voluntária ao trabalho. Chegou então a significar, no decorrer do tempo, geralmente servir, mas também chegou a significar aquilo que o homem dedica à totalidade da sua vida. Por exemplo, um homem pode ser chamado de latreuen kalei, que significa dedicar a vida a um serviço da beleza. Nesse sentido, deve significar aproximadamente dedicar a vida a alguma coisa. Você entendeu qual é o sentido? Latreuen como dedicação para alguma coisa. Logo, essa palavra chegou a ser uma palavra característica para distintivamente usar no serviço dos deuses. Mas na Bíblia, ela nunca significa serviço humano e sempre se usa como serviço e culto a Deus, o único Deus verdadeiro. Encontramos agora algo muito significativo. O verdadeiro culto, o culto realmente espiritual, é a oferta do corpo e de tudo que se faz diariamente com ele para Deus. O culto verdadeiro não é a oferta de preces elaboradas a Deus, não é a oferta de uma liturgia, por nobre que seja, e nem de um ritual, por magnífico que seja. Adorar realmente é oferecer a Deus a vida de cada dia. A verdadeira adoração não é algo que se possa realizar em uma igreja exclusivamente. A verdadeira adoração é aquela que vê o mundo inteiro como o templo do Deus vivo e em cada ato comum um ato de adoração. A gente pode dizer, vou à igreja para adorar a Deus, mas também deveria poder dizer, vou à fábrica para adorar a Deus, vou à loja, ao escritório, à escola, à garagem, a um abrigo, a uma locomotiva para me deslocar de um lugar para outro, eu vou a uma mina, a um estaleiro, a um campo, a um barco, a um estábulo, a um jardim. O lugar de adoração é o lugar onde o adorador está. Eu vou exemplificar com uma história que percorreu os séculos e é tremendamente emocionante, mas é uma história que se conecta com o seu coração. Albano nasceu em uma cidade fundada pelos romanos chamada Verulamium. Só vou falar essa palavra dessa vez, tá bom? E ali ele passou sua infância como qualquer outro menino inglês. Perto da sua casa havia um acampamento de soldados romanos e ele ouvia desses soldados romanos e ficava encantado com as histórias que eles contavam das maravilhas de como era Roma, a cidade imperial, a senhora do mundo. Quando ele se tornou adulto, ele foi até Roma, se alistou como um soldado e serviu durante 7 anos em uma legião romana. Lá,
e agora na cidade de Roma, a encantadora cidade de Roma, ele aprendeu a render culto aos deuses do paganismo latino, os deuses que os romanos adoravam. E ele começou a reverenciar o imperador como se ele fosse divino, como todo romano no império fazia. Mas o seu amor ao lugar que ele nasceu, à sua pátria, em um momento trouxe ele de volta para a Inglaterra. E por esse tempo, aquela antiga religião céltica tinha quase sumido e o culto a Jesus Cristo já estava enchendo o país. Lá, na cidade que eu não vou dizer o nome de novo, havia uma pequena companhia de cristãos, um grupo pequeno, e que tinha por pastor um presbítero chamado Anfílabo. O jovem Albano ficou muito amigo dele, se conheceram, só que no momento que eles estavam desenvolvendo amizade, começou uma perseguição aos cristãos. Albano, neste momento, ainda não tinha se tornado cristão, mas ele ofereceu a sua casa para o seu pastor, para que ele se ocultasse, se escondesse lá. E o pastor cristão, agradecido, perseguido, aceitou. Passados algumas semanas, eles ficaram ali e o tempo em que o pastor ficou escondido e Albano teve esse espaço para ouvi-lo, eles tiveram longas conversas acerca do que é a verdade cristã. E juntos eles leram a história da vida, eles se dedicaram a entender o que foi a morte de Jesus, o que foi a ressurreição de Jesus. E lá naquele coração do jovem Albano, um amor começou a criar raízes e foi se aprofundando para Jesus como Salvador. Ele não tinha declarado a sua fé, mas lá dentro algo nele já tinha mudado. Depois de algumas semanas, um dia fatídico chegou. Uma companhia de soldados, liderados por um oficial à frente, se apresentou à porta daquela casa. Eles souberam que Anfílabo estava ali e agora iam prendê-lo. E você e eu já sabemos no que resultaria uma prisão como essa. Um escravo correu para avisar o seu amo. Anfílabo, disse Albano, é conveniente que você escape. E aí a ideia que eles tiveram foi que um tirasse a roupa e trocasse de roupa um com o outro. E aí um escravo dele guiou o pastor por algumas estradas e algumas estradinhas e eles se esconderam numa floresta ali perto. Só que quando eles estavam ali escondidos, ele não passou ali muito tempo porque o plano era ficar ali escondido e já sumir para um lugar mais seguro. Mas, neste momento, Albano estava com as roupas do pastor e quando os soldados chegaram, encontraram Albano com um traje típico de um presbítero. Tomando ele pelo pastor dele, o Anfílabo, prenderam ele e levaram à frente do governador romano, e essa é a parte mais linda da história. Quando o governador romano viu ele e viu que ele era um ex-soldado, ele ficou e descobriu que eles tinham trocado e que não era o pastor que eles estavam perseguidos. Ele ficou extremamente desapontado, irritado, fitou nos olhos e disse: quem é você? Não é o presbítero? Lhe perguntaram. E Albano respondeu: isso pouco importa. Se o que vocês procuram é um cristão, não busque mais, porque você achou. Também eu sou um cristão. Agora ele responde: você confessa ser cristão? Ele respondeu: sim. Você quer dar culto ao imperador? Não, eu não posso. Você será açoitado. Que seja assim. Meu Senhor foi açoitado por mim. E agora ele passou por muitos açoites. Mas ele não cedeu em seu valor e não entregou a sua fé. Ainda que contra a sua vontade, o magistrado, que sabia que ele era um ex-soldado romano, condenou ele à morte. Levaram ele a um terreno vizinho, acompanhado por muitos aldeões que o amavam e choraram por ele. Mas quando a comitiva chegou, Albano se ajoelhou na relva e um soldado lhe cortou a cabeça com a espada. Assim morreu o primeiro mártir britânico. Jabal, o primeiro assassinado após a saída da humanidade do Jardim do Éden, até Cass Burnham, morta sob uma mesa na biblioteca de Columbine. O número de mártires é incontável. Algumas histórias foram contadas e se tornaram muito famosas, outras bastante conhecidas, mas não de todos. Mas a maioria a gente não sabe, nem no passado e também no presente. Mas os mártires, me escute, não são a maioria dos que se sacrificam pela fé. E eu vou te explicar. Morrer pela fé não é algo exigido de todos. Nem todas as pessoas tiveram ou terão esse desafio na sua vida.
Tratamos eles, obviamente, com tons de heroísmo, aqueles que sangraram por Cristo, e as suas histórias nos inspiram e devem fazer assim por muito tempo. Mas escute Paulo falando aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está dizendo sobre uma oferta voluntária, mas não tenha dúvida, ele está nos admoestando, ele está chamando. Como eu disse, morrer por Jesus não é uma experiência de todos os cristãos. A maioria não passou por isso. Mas morrer por Jesus é um ato de 1 minuto. Viver por Jesus é um ato de todos os minutos. Qual é o seu navio? O que Deus está falando hoje é o que foi dito há 500 anos. Queime seus próprios navios e deixe que Deus assuma o comando para essa terra que Ele conquistou para a gente. Crer é sempre crer em alguma coisa. O Deus da Bíblia, ele se revela a sua vontade. Quando se fala de fé, ela é fé na sua palavra. A fé não vem por ver, mas ela vem pelo ouvir. A fé é um processo cognitivo, é um sacrifício racional. Eu quero te convidar para uma coisa séria, para a sua vida e para a nossa também, e de todos que estão perto de você. Parar um pouco e dedicar um tempo em solidificar uma crença. Você sente que no seu coração há uma inclinação para Deus, isso é a maravilha do Evangelho. Agora é hora de conhecê-lo. Eu te chamo para fazer isso começando com um processo que vai ser bom, importante e à sua disposição. A revista Esperança Novo Tempo, eu creio, foi feito para que este processo de conhecer esse Deus aconteça aí na sua casa. É o jeito do Fé para Hoje continuar com você e ajudar a você a ter uma vida edificada. Ela é gratuita, porque ela faz parte da programação da Novo Tempo. Você vai ligar para a gente, mandar uma mensagem, entrar no site, o caminho que você escolher. E ao você fazer isso, em uns passos muito simples, você já vai estar na expectativa, porque a revista vai chegar também de forma gratuita aí na sua casa. Não perca essa oportunidade. Ela foi patrocinada por alguém. Os Anjos da Esperança se dedicaram para que você simplesmente faça essa ligação. No programa de hoje, nós vimos como uma oferta, a oferta de si para Deus deve ser profunda e radical. Entendemos também que como ela se relaciona com as ofertas do Antigo Testamento e ela é também total, abrangente e está em todas as áreas da vida. O meu convite a você é que você não deixe nada, absolutamente nada de fora. A gente se vê na semana que vem, tem um tema importante chegando para você aí, já põe na agenda, porque se é fé, ela tem que ser para hoje.